As outras vezes, nós vamos aqui fazer uma conversa, de certa maneira, informal, abordando alguns assuntos que, numa prévia reunião, nós já identificamos como importantes, mas sem nenhuma pauta pré-definida. A lógica aqui é que nós não tenhamos nenhuma palestra, mas sim uma troca de ideias e troca de informações entre os professores do Brasil e de Portugal a respeito de alguns temas do direito administrativo, e eu vou tentar aqui, dentro das minhas limitações intelectuais, obviamente, conduzir esse debate entre os três professores que nos honram aqui com a presença. Bom, e, obviamente, utilizando a fidalguia própria do brasileiro, nós começaremos pelo professor convidado de Portugal. Eu gostaria, primeiro, de levantar uma questão para o professor Pedro, que é a respeito desse direito público de emergência ou um direito administrativo de exceção. Nós que agora, em razão dessa pandemia, desse problema grave sanitário, estamos lidando com a utilização de instrumentos jurídicos típicos do século XIX, com uma intervenção drástica no domínio privado das pessoas, na vida das pessoas, o Estado exercendo uma certa atividade interventiva no dia a dia e no cotidiano das pessoas. Nós que estamos agora convivendo com alguma normalidade, com uma lógica de uma legalidade um pouco flexibilizada, um princípio da legalidade administrativa um pouco flexibilizado para permitir que o Poder Executivo tome as medidas que ele tem que tomar para fazer frente a essa pandemia. Eu gostaria de saber, a partir desse contexto, desse direito administrativo de exceção, ou desse direito público de emergência, se o professor entende que isso importará em mudanças de paradigma no próprio regime jurídico-administrativo que hoje nós conhecemos. Se isso é passageiro ou se isso deixará marcas no regime jurídico-administrativo do qual conhecemos. Muito bem, Bruno. Eu queria cumprimentar o Bruno, cumprimentar o meu amigo e de há muitos anos, o Egon Moreira, e também igualmente amigo, há menos anos, o Flávio Amaral Garcia. E cumprimentar nas pessoas deles os professores de Direito Público do Brasil, muitos que eu conheço, e com quem temos partilhado, digamos, um caminho de troca de impressões e de saberes e também de dúvidas. Ora bem, a pergunta, quer dizer, a questão que o Bruno coloca digamos, eu diria que ela tem uma resposta mais ou menos, para mim, mais ou menos evidente, né? Que é a de que o direito, este período que estamos a viver, esta fase de um direito administrativo, digamos, moldado e de exceção, moldado para uma situação excepcional, tem o signo da transitoriedade. Eu caracterizaria este período de resposta do sistema jurídico-administrativo por duas palavras. A emergência, naturalmente, que é o fundamento desta estrutura jurídica atípica e que a que não estávamos habituados. Por um lado, a emergência, que justifica então essa estrutura, e por outro lado a sua transitoriedade. Eu acho que é impossível, seria intolerável que algumas das coisas que estão aqui nesta construção jurídica para este quadro se pudessem permanecer fora do quadro da emergência. Numa tentativa de sistematização daquilo que me parecem as características, que são características dessa transitoriedade deste direito administrativo da emergência, eu apontaria algumas, como talvez por ordem, não sei se de importância, mas por ordem de aparecimento nestes últimos dias. Isto tudo começou quase, no caso português, no início de março, digamos a partir de 12 de março, digamos, a partir daí começa uma catadupa de atos normativos que vêm, digamos, alterar
e suspender, desde logo suspender direitos fundamentais dos cidadãos, suspender uma parte da Constituição nessa medida, e também suspender aquilo que me parece suspender o direito administrativo dos tempos da normalidade. Portanto, há aqui um entre parênteses, não é? Um parênteses que se abriu ali no meados de março e que se vai projetar até um tempo que, enfim, ainda não está definido, mas que há de terminar, algures, provavelmente, durante este mês de abril ou eventualmente em maio. Então, essas características, eu diria que é um direito administrativo que tem um processo especial de fabricação das suas normas, que basicamente consiste em marginalizar a legalidade. Portanto, aquilo que é um princípio do IASIN, um princípio fundante do direito administrativo e do funcionamento do Estado administrativo, é o primeiro princípio a estar em causa neste direito de emergência. Porque, na verdade, o quadro normativo que aqui temos é um quadro normativo de exceção e em que o direito administrativo que emerge de normas que não são normas legais. São normas do governo, no caso português, eu estou agora a reportar-me, digamos, à situação portuguesa, que não é, sabemos todos que não é idêntica, quer dizer, que não é analogada à brasileira. Mas no caso português é de facto um quadro normativo composto por normas que resultam, digamos, de poderes que não têm normalmente essa competência para produzir normas, digamos, de definição inicial, que é o caso do governo por via administrativa, através de decretos e, no caso, decretos simples até, e o Presidente da República também não tem, digamos, e com a marginalização do Parlamento, que de facto o Parlamento, digamos, passa aqui a ser um órgão que pura e simplesmente dá luz verde para que isto funcione. E, portanto, não intervém ele próprio na produção normativa. Depois, uma segunda nota, a natureza das competências que são exercidas neste quadro. As competências que são exercidas pela administração pública são competências, como o Bruno há pouco disse, do século XIX, eu diria são competências quase de natureza, digamos, de combate, não é? Competências muito radicalizadas, de autoridade fortíssima, robusta, e, portanto, é aquilo que, se quisermos, que remonta àquilo que é a origem mais autoritária do direito administrativo, não é? É isso que está aqui presente, me parece. Depois, uma terceira característica que tem a ver com as competências que aqui estão em causa, que é a da discricionariedade. É uma discricionariedade, aliás, especial, porque parece uma discricionariedade dos órgãos administrativos, é uma discricionariedade que é baseada os órgãos administrativos para decisões concretas, é desta que eu estou a falar, as decisões de fazer uma cerca sanitária, as decisões de abrir as aulas, dar início às aulas ou não, as decisões de manter o comércio fechado, as ruas fechadas ou não. Estas decisões são decisões de uma grande discricionariedade e em grande parte delas baseadas em, digamos, com uma legitimidade quase diria científica, quer dizer, há aqui uma ciência que está, digamos, a suportar esta decisão político-administrativa, sendo certo que é uma ciência indefinida, quer dizer, portanto tem esta particularidade também, digamos que é própria também desta situação específica de emergência que estamos a viver. Portanto, uma decisão administrativa apoiada numa ciência frágil e uma ciência que não domina, digamos, o objeto, não é? Que aqui está em causa e que determina as suas decisões. Depois, uma outra característica, estou a terminar, porque quero ser sintético, não é, nestes pontos, mas aqui muita coisa de facto havia para dizer, mas uma outra característica é da centralização do poder decisório. De facto, uma das coisas que o direito administrativo da emergência digamos, exclui é as autonomias, digamos assim. A possibilidade de, enfim, os entes que são expoentes da administração autónoma terem aqui a sua própria visão e a sua própria compreensão das coisas. Não? Isto exige um direito centralizado, digamos, uma espécie de uma manifestação imperial, digamos, da aplicação do direito administrativo. E depois, aproximava-me então dos dois pontos que me parecem aqui talvez até mais jurídicos, que é aquilo que eu referi há pouco, uma espécie de suspensão do direito administrativo dos tempos de normalidade. Há uma suspensão desse direito administrativo no sentido de um sistema protetor, um sistema formalista, em que os cidadãos têm direito de participar, os cidadãos têm direito a conhecer as suas decisões, a conhecer as decisões que lhes são dirigidas, à notificação, têm direito a participar no processo
de elaboração das decisões administrativas, portanto é um sistema participado, aberto, burocrático, digamos, neste sentido formal. Bom, e isto tudo não se compadece. Tudo isto que é do direito administrativo, digamos assim, de um direito administrativo sofisticado de defesa de proteção dos cidadãos, claudica numa situação como esta, uma situação de emergência, e, portanto, digamos, não nos podemos compadecer, eu vou utilizar a palavra aqui, com muitas aspas, com essas minudências, digamos assim, esses detalhes da defesa, digamos, de um certo formalismo no processo decisório. E o último ponto que poderia assinalar como característica deste período transitório é isso mesmo, é a sua transitoriedade. E eu aqui não é uma expectativa, nem é um desejo. Isto não pode ser de outra maneira. Quer dizer, este direito administrativo, este sistema que estamos aqui a conceber, tem de ser um sistema transitório. Isto é, os cidadãos só aceitam, aliás, os cidadãos até em grande medida, os cidadãos reclamaram esta intromissão do Estado. É uma intromissão assim, com estes contornos, digamos, autoritários, os cidadãos reclamaram isto. Portanto, este direito só é legítimo enquanto é explicado pelo próprio Estado de transitoriedade. Quer dizer, não é possível, não é tolerável que haja, eu não acredito que haja resíduos deste período para a situação que há de seguir-se um dia, que é a situação da normalidade. É claro, e termino com isto, e peço desculpa porque provavelmente já me excedi, mas é claro que o período que se vai seguir também é um período de crise. Será uma crise diferente, mas é uma crise que também convoca o direito administrativo. Há de ser um ponto que o professor Egon Moreira vai certamente referir, entra em cena, não é? Entra no terreno um direito administrativo de combate diferente, não é? Que é um direito administrativo da crise económica, ou da crise, digamos, dos mercados e da economia e das finanças do Estado. E, portanto, enfim, eram estas as notas e, portanto, Bruno, para responder à sua pergunta, eu acredito sim que é um direito transitório, que só subsiste enquanto é legítimo que subsista, isto é, enquanto a situação de emergência se mantiver. Obrigado, professor. Queria passar para a palavra do professor Egon, acrescentando um questionamento a respeito do que se falou sobre a transitoriedade. A despeito da transitoriedade desses regimes de exceção, o professor Egon entende que isso importará em alterações em alguns dos paradigmas que nós temos do direito administrativo, ou pelo menos na forma com que vemos alguns dos instrumentos do direito administrativo daqui para frente? Bem, muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Dr. Bruno, agradecer pela organização da OAB do Rio de Janeiro, cumprimentar o meu caríssimo professor Pedro Quadros Gonçalves, meu caro amigo Flávio Amaral Garcia, e cumprimentar todos que estão, Brasil e Portugal, nos ouvindo agora. Agradeço imensamente a atenção de vocês. Pedro e eu, Bruno e Flávio, conversamos rapidamente ontem, mas eu posso lhes garantir que eu tenho anotado aqui na minha frente legalidade, ato administrativo e discricionariedade, sem saber que esses eram os assuntos que o Pedro iria tratar antes. E eu já chego lá. O que eu gostaria de dizer num plano mais macro, mais amplo? O que me parece é que nós estamos diante de uma situação que é transitória e permanente. Nós não estamos diante de um quadro muito simples, muito fácil e muito binário, branco ou preto, sim ou não, a situação pré-concebida em cenários pré-configurados. O que me parece, e isso já se passa há alguns anos, eu acho que em 2018 eu escrevi um artiguinho sobre estado fiscal e crise permanente, que eu tratava das situações de crise permanente. Isto é, as situações de crise são aquelas situações das quais nós temos uma causalidade específica, um fato, um combate, a transposição da crise e a volta à normalidade. Por exemplo, a crise hídrica, a minha cidade está às vésperas
de passar por uma crise hídrica, as fontes estão secando, nós temos que conter o consumo de água e pronto, as chuvas voltam e a situação volta à normalidade e pronto, a vida segue. O que me parece é que já há alguns anos, quando menos desde 2008, nós vimos estamos experimentando uma série constante de crises que não têm uma relação específica de causalidade e de fato de saneamento. Como o próprio Pedro mencionou, essa crise trágica que nós vivemos hoje, que é uma crise de saúde pública que terá consequências amargas, espero que não muito extensas, porém amargas, essa crise ela vai resultar em outra crise, que é uma crise financeira. É uma crise financeira, econômico-financeira do Estado e das pessoas privadas. E que, eventualmente, logo, o que me parece é que a noção de normalidade e de transitoriedade está também sendo posta em xeque. E por isso, eu tenho que o direito precisa se conscientizar disso. E precisa realizar essa situação para que possa estar disposto a enfrentá-la com as melhores armas possíveis. Quanto à questão que o Pedro avançou um pouco mais, respeitante à transitoriedade, e eu subscrevo integralmente as ponderações que ele fez quanto a efetivamente esse regime de autoritarismo, de centralização, e nós temos uma experiência brasileira recentíssima. Ontem foi concedida uma liminar de uma ação direta e controle de direitos fundamentais, uma DPF, em que um ministro supremo, uma decisão bastante consistente, por sinal, diz que há aqui um dever de administração pública federal respeitar as administrações públicas estaduais e municipais, cada uma com a sua competência. A gente está diante de alguns desafios. Todo esse cenário dos excessos, dos desproporcionais, eu subscrevo integralmente as teses do Pedro. Porém, o que me parece, e aqui eu vou buscar na memória uma frase de abertura de um livro do professor Fábio Conder Comparato, que é um livro que ele escreveu em agradecimento a ter recebido o doutorado honoris causa da Faculdade de Direito de Coimbra, quando a comemoração dos 500 anos do descobrimento, Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Fala ele que os direitos humanos eles nascem de tragédias, de momentos da história da humanidade que geraram confrontos brutais entre os poderes constituídos e as pessoas privadas. Se nós pensarmos na Revolução Francesa, se nós pensarmos na Constituição de Weimar, nas declarações de Homem de Direitos Humanos, na Constituição de Bonn, nós temos um histórico de sucessão de tragédias abalando a nós, humanos, e, felizmente, a superação delas também e talvez especialmente por meio do direito. Por isso que eu gostaria de me agarrar à permanência. E a permanência quanto à necessidade de nós refletirmos e repensarmos a propósito desses três conceitos que o Pedro nos trouxe. A legalidade, ato administrativo e discricionariedade. Me parece que os edifícios da legalidade efetivamente estão postos em xeque. A necessidade de haver aquela noção, e aliás já estavam postos em xeque, vamos falar sério, a decisão executória francesa, o ato administrativo como imediatamente executório, isso já não existia tanto assim. Havia alguma densificação normativa por meio de regulamentos, por meio de contratos, por meio de atos secundários. Havia um mundo em que nós conseguíamos conviver as relações especiais de sujeição, que flexibilizavam a legalidade para a aplicação de sanção. Havia um mundo, sim, que convivia com uma legalidade mais flexível, não no que respeita à inibição de direitos fundamentais, mas já havia. Logo, o que me parece é que, quanto a esse ponto da legalidade, nós estaremos diante de desafios de uma legalidade que obedeça à ideia
tão celebrada de princípio da juridicidade, a ideia prescrita na Lei de Processo Administrativo Brasileiro de aplicação conforme a lei e o direito, atos administrativos conforme a lei e o direito, tal como na Constituição alemã e na Constituição espanhola, os preceitos específicos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tratam da necessidade de levar em consideração as circunstâncias nas quais o agente público tem que praticar o ato, que afastam responsabilização a não ser de casos de erro grosseiro, dolo ou culpa, que fazem com que o administrador pense nas consequências. Ou seja, eu estou aqui a falar daquilo que nós vimos debatendo há mais de 10 anos sobre o princípio da juridicidade. Ou seja, a gente tem uma outra legalidade. Em segundo lugar, a questão do ato administrativo. O que me parece que esses atos administrativos, e eu tomo emprestado aqui mais uma vez as falas do Pedro, autoritários, centralizados, que refletem a posição imperial, isto é, o cidadão a suceder o súdito, e o poder constituído a suceder o imperador, isso revela que o ato administrativo precisa ser mais recalibrado e precisa passar a ser compreendido não como foi compreendido como decisão executória, manifestação unilateral da vontade da administração, mas levar a participação cidadã de uma forma mais intensa na formação da vontade da administração pública. Ou seja, reforçar a necessidade de que, se nós estamos a falar de princípio da juridicidade, que seja mesmo um princípio da juridicidade, inclusive no que respeita ao ato, e quiçá, e eu sei que aqui o Pedro e eu temos uma breve divergência, o ato, ou o conceito de ato, melhor dizendo, passar a ser um conceito secundário no direito administrativo. Pelo menos o conceito tradicional de manifestação unilateral, e passar a ser um outro conceito, e nós pensarmos mais em relação, nós pensarmos mais em processo, nós pensarmos mais em atos administrativos negociais. Em terceiro lugar, a discricionariedade, já vou encerrar aqui. Todos nós sabemos, e o Manual de Direito Administrativo do Pedro Gonçalves é magistral a tratar o tema da discricionariedade, inclusive para afastar a falácia da discricionariedade técnica, e para carregar na ideia, que é uma ideia acolhida no direito brasileiro, de que o direito, a discricionariedade, ela envolve não uma neutralidade quanto ao ato administrativo, mas o dever de o ato administrativo ser proferido dentro de algum padrão de o melhor ato administrativo possível, as palavras são minhas, ou como fala o professor Marçal Justen Filho, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a melhor solução possível, mais eficiente, atender à excelência do que se pretende. Eu estou aqui escrevendo um artigo, eu acho que ainda nesse semestre eu acabo. Eu tenho cá minhas dúvidas quanto a isso, e já tinha antes dessa crise. Eu tenho cá minhas dúvidas quanto ao fato de nós celebrarmos aquilo que eu chamo, e as palavras são minhas, de discricionariedade de primeiro ótimo. Isto é, diante dessa situação, e eu pego as palavras do Pedro mais uma vez, em que há certezas precárias, numa situação que é necessário praticar o ato, em que há informações colidentes, desarmônicas, mas que é necessário praticar o ato. Se, eventualmente, nós parametrizarmos o raciocínio do ato administrativo discricionário, imbuído do dever de praticar o melhor ato possível, o mais eficiente, o mais bem qualificado diante da situação de fato, nós teremos um problema. E eu já faz algum tempo eu venho refletindo a respeito desse conceito de discricionariedade e peço enorme licença para dissentir, porque eu não sou favorável a uma discricionariedade de primeiro ótimo. Eu não tenho uma solução para isso, mas não quero voltar ao tempo da discricionariedade de vácuo, não. Mas eu acho que nos tempos de hoje, e essa ideia de primeiro ótimo, e aqui eu encerro, ela serviu de fundamento para um direito administrativo muito mais simples que o direito administrativo que nós vivemos hoje.
Um direito administrativo em que o gestor público tinha o quê? 2, 3, 4 alternativas possíveis. E as alternativas eram celebradas e o núcleo duro não era uma questão de arbitrariedade, não era um vácuo normativo, mas havia ali 3 escolhas a ser feitas e, dentre as 3, ele marcava aquela que, por caso concreto, era mais eficiente. A gente não vive mais essas situações. Nós temos dezenas de escolhas e sem que se saiba a prioristicamente qual que pode ser a melhor. Nós vivemos situações de alta complexidade administrativa, alta complexidade técnica, alta complexidade de saúde pública. Logo, eu tenho cá minhas dúvidas se nós não precisamos reconstruir, e aqui eu fecho, os conceitos de legalidade, os conceitos de ato administrativo e os conceitos de discricionariedade, fazendo com que os efeitos dessa crise se tornem, de uma forma positiva, permanentes e não transitórios. É isso. Obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para o Flávio também para tratar esses assuntos. Queria provocar o Flávio. Ontem, depois da nossa conversa, eu acabei lembrando de um artigo do professor Pedro, naquele livro em homenagem ao professor Rogério Soares, sobre advertências da administração pública, em que ele fala que uma das atividades da administração pública é tentar conformar a decisão do cidadão, né? Tentar induzir o processo decisório individual do cidadão. No momento em que a gente convive com tantos instrumentos de tentativa de fazer com que as pessoas façam o que têm que fazer para controlar a pandemia, e sabedores de que o Estado, de alguma maneira, é incapaz de controlar toda a população para fazer com o que tem que ser feito, você não acha que também poderíamos, eu sei que o professor escreveu em outra época, com outro objetivo, enfim, mas nós não poderíamos repensar um pouco essa atividade da administração pública de tentar conformar comportamentos? Boa tarde a todos, uma enorme satisfação mais uma vez participar de um debate liderado aí pelo nosso querido Bruno, que vem ativamente aí produzindo essas discussões tão interessantes. Agradecer imensamente e cumprimentar o meu querido professor e orientador de doutoramento, Dr. Pedro Costa Gonçalves, uma satisfação tê-lo aqui, a quem cumprimento todos os amigos portugueses e acadêmicos de todas as universidades de Portugal, meu querido amigo e também professor Egon Bockmann. Estou aqui diante de 2 grandes referências minhas no direito administrativo. De fato, Bruno, essa questão que você coloca me faz pensar que é um momento em que o direito administrativo precisa utilizar o arsenal do direito administrativo clássico, com medidas interventivas, com medidas restritivas, com ato administrativo, requisições, a requisição administrativa, que é um instituto que estava tão esquecido, ao menos no direito brasileiro, mas, ao mesmo tempo, é um momento mais do que adequado de se utilizar os mecanismos contemporâneos do direito administrativo e não imaginar que houve uma retração e que apenas esses mecanismos restritivos, interventivos, serão capazes de solucionar uma pandemia que, se eu não me engano, é pouco provável que a nossa geração enfrente alguma coisa tão drástica como o Covid-19. Eu me lembro da queda em Nova York, em 2001, da torre, me lembro da crise de 2008, mas possivelmente com esse efeito sistêmico em todas as economias, em todos os países, com esse grau de restrição à circulação das pessoas, é bem provável que a nossa geração não enfrente. De modo que não me parece, e eu estou bastante convencido, que não é um problema em que o Estado, qualquer Estado, será capaz de resolver de modo isolado. Muito menos sem o apoio da sociedade. Eu cheguei a escrever sobre esse tema, sustentando que é um momento de conciliar as ferramentas unilaterais, interventivas, com as ferramentas consensuais. E aí me parece, pegando o link com a tua questão, que é possível utilizar a teoria da economia comportamental, ou seja, condicionar
é que as pessoas consigam fazer boas escolhas nesse momento, os famosos nudges do professor Cass Sunstein e Richard Taylor. Ou seja, permitir e viabilizar, por meio de ferramentas de políticas públicas, que o Estado possa percorrer a trilha da persuasão, a trilha da indução e a trilha do convencimento. Evidentemente, e eu acho que isso é preciso ficar muito claro, que esta trilha do convencimento, da indução, ela, de modo algum, ela é suficiente para resolver os gravíssimos problemas que a gente está enfrentando. Muito ao contrário. Nesse momento, eu costumo dizer que nós temos uma subsidiariedade inversa, ou seja, é uma subsidiariedade em que primeiro age o Estado e depois a sociedade, ou pelo menos uma subsidiariedade concomitante. E aí, nesse ponto, me parece que é indispensável a utilização dessas ferramentas, porque ainda os indivíduos, os cidadãos, terão escolhas a fazer. O sujeito vai poder ir ao mercado ou ele vai pedir o delivery? Ele vai visitar a avó ou não nesse momento? Como é que eu faço com o transporte público, ao menos aqui no Rio de Janeiro, cujos modais estão abarrotados de pessoas? Então, sem a confiança social, sem a participação ativa da sociedade, me parece que não será possível vencer essa batalha. Em vários ramos da ciência, isso tem sido uma ideia bastante consistente. O historiador Yuval Harari, famoso pelo livro Homo Sapiens, Homo Deus, ele sustenta que não basta, nesse momento da Covid-19, vencer essa batalha apenas por instrumentos punitivos ou por instrumentos de autoridade, ou seja, a persuasão. E volto a dizer, o convencimento das pessoas é bastante importante. E no momento desse, é relevantíssimo que as autoridades administrativas saibam se comunicar corretamente, saibam deixar com toda a transparência que é melhor informar uma verdade trágica do que uma mentira conveniente daqui a 30 dias que tudo vai voltar à normalidade, porque esta não é a nossa realidade. E aí, enfim, todos os estudos, as evidências científicas dão conta, como o Egon mencionou, que essa é uma crise sanitária que vai produzir efeitos prolongados, e na economia a gente já sabe muito bem que isso vai ser uma realidade. Portanto, é bastante relevante que, num momento como esse, a comunicação das autoridades públicas em relação à transparência, em relação à limitação da ciência para a resolução desses problemas, ela é de fundamental importância. E isso vem absolutamente de encontro com o direito administrativo, que pode ser um instrumento dessas políticas públicas, de ferramentas que auxiliem os instrumentos interventivos, os instrumentos restritivos, por exemplo, de circulação das pessoas. E aí, pegando um gancho só para finalizar com o que foi dito nas intervenções anteriores, eu tendo a concordar com o Egon no sentido de que hoje é possível identificar uma fotografia desse estado de emergência administrativo que a gente vive. Para os amigos portugueses, o Brasil editou uma lei muito importante, a Lei 13.949, que tem uma série de medidas interventivas e flexibilização de contratação direta por emergência, modifica o regime dos contratos administrativos, mas é uma lei, como o professor Pedro Gonçalves mencionou, uma lei que tem começo, meio e fim, ou seja, ela vai acabar quando acabar a pandemia. Mas me parece, e esse é um ponto que eu gostaria de destacar, é que talvez dessas experiências que nós vamos vivenciar e que já estamos vivenciando no direito administrativo da crise, ou nesse direito administrativo emergencial, ou nesse estado de emergência administrativo, me parece que a gente poderá extrair, pelo menos ao menos no direito brasileiro eu consigo visualizar isso, algumas modificações. É óbvio que isso é um prognóstico, é um palpite, mas eu imagino que até num nível de certo experimentalismo de alguns mecanismos que vão ser utilizados, é possível que, se essa contratação emergencial expedita funcionar, isso pode eventualmente repercutir. Como no outro debate que nós travamos, a questão do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos no direito brasileiro terá que ser repensada.
Também para os amigos portugueses, a gente tem a Lei 8666, que trata dessa temática de uma maneira muito simplista, alocando e praticamente conferindo a mesma consequência jurídica para a teoria da imprevisão, fato da administração, fato do príncipe, ainda muito vinculada àquela teoria francesa, que me parece não vai resolver os problemas complexos que a gente vai enfrentar. A intervenção do Estado na propriedade, um tema que no direito brasileiro, por exemplo, a requisição precisa ser revisitada, tanto do ponto de vista legislativo como do ponto de vista doutrinário, recebendo esses influxos que tratamos aqui. E me parece, e aí eu acho que essa é uma evidência, e isso acho que até daria para afirmar, é que vivenciaremos um período de desmaterialização do governo. O governo digital vai virar uma realidade, já está virando uma realidade. Esses eventos que nós estamos fazendo aqui nos fazem perceber que é plenamente possível, e me parece que isso vai gerar uma aceleração nessa ideia de governo digital, nessa ideia de desmaterialização dos processos, e que, a médio e longo prazo, vai ocasionar uma enorme economicidade no funcionamento e na forma de gerir a coisa pública. De modo que eu tenho a impressão que, como um efeito posterior desse momento de transitoriedade, de excepcionalidade que vivemos, me parece que nós vamos ter mudanças no hardware do direito administrativo, ou seja, na forma de governança, na forma de transparência, na forma de tomada de decisão, e no software, ou seja, nos instrumentos funcionalizados do direito administrativo, que terão que receber influxos para resolver esses problemas complexos que estão se apresentando e que indubitavelmente passam a ser a nova realidade. E, para finalizar, eu queria destacar, pegando um ponto final que o professor Pedro Costa Gonçalves mencionava, que é a questão da diferença de, em Portugal, essas políticas estarem centralizadas e, no Brasil, a gente tem um regime federativo que torna, professor, um pouco mais complexa essa articulação, essa concertação administrativa. E aí uma intervenção legislativa. Ontem, depois do nosso bate-papo, eu tive curiosidade de dar uma percorrida nas assembleias legislativas dos estados aqui para ver que tipo de projeto de lei estava sendo proposto, e é absolutamente inacreditável o grau de intervenção na economia, um show de inconstitucionalidades de projetos que, num momento como esse, vem muito mais tumultuar do que dar serenidade jurídica para que a gente enfrente esses problemas. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda tem esse complicador, fazendo um comparativo com Portugal, que é essa questão de uma certa confusão no exercício das competências federativas e um certo populismo num momento grave de crise em que leis absolutamente desnecessárias e inúteis começam a inflar o mundo jurídico. Obrigado, Flávio. Queria passar para um segundo ponto. A gente falou desse direito administrativo de emergência, nesse estado de pandemia que esperamos nós tenha começo, meio e fim, e que o fim seja o mais próximo possível. Mas nós vamos ter o dia depois de amanhã. Quer dizer, nós teremos o dia depois do término, pelo menos, do grave problema sanitário. E, como consequência do grave problema sanitário, acho que é uma lógica consensual, é que haverá no mundo inteiro uma crise econômica e financeira gravíssima. A OMC está dizendo que vai haver uma redução de 12% a 32% no comércio. A França já teve uma redução de 6% do PIB no primeiro trimestre. Enfim, nós teremos, infelizmente, uma grave crise econômico-financeira nos próximos meses e nos próximos anos. Alguns dizem muito pior do que tivemos recentemente. Eu queria provocar o professor Egon a respeito disso. Professor, você acha que o que viveremos em breve dessa crise econômico-financeira, nós teremos um renascimento do direito econômico e mais
os instrumentos jurídicos que hoje nós conhecemos do direito econômico, ou mesmo do direito administrativo econômico, serão suficientes e eficientes o bastante para dar as soluções que nós vamos precisar? Obrigado pela pergunta, Bruno. E eu vou começar a fazer uma provocação, porque, na verdade, não vai ter renascimento do direito econômico, porque ele persiste sendo a disciplina mais importante de todas, não é? Então, ele vai apenas ficar ainda mais importante se é que isso é possível. Será que lá isso é possível? Enfim, o que me parece, Bruno, é que, efetivamente, o direito público vai ter que, cada vez mais, aprender a lidar com os agentes econômicos, com as relações econômicas e com a dinâmica da economia que nós vivemos hoje, que é completamente diferente da dinâmica da economia dos anos 80 do século passado, dos anos 2000 desse século. E aqui vou aproveitar uma pergunta que um dos participantes, dos ouvintes, fez para nós. O Ronaldo Andrade perguntou, falou de uma entrevista da historiadora Lilia Schwartz, dizendo que aqui haveria o fim do século XX e o início do século XXI. Essa crise marcaria isso. Na minha percepção, e com toda a admiração que eu nutro pela professora Lilia, o que me parece que acabou o século XXI. Aqui a gente está diante de um novo cenário. Se a gente pegar as classificações do Hobsbawm, que fala do longo século XIX, que teria acabado ao final da Primeira Guerra Mundial, e o breve século XX, que acaba com a queda do Muro de Berlim. Claro que ele tem outras premissas. A era que se segue ao século XX seria que nós vivemos hoje, em termos de eras, em termos de compreensão, o cenário é outro, não é mais o do ano passado. E o que eu vejo quanto a isso? E aqui eu tenho sido... Acho que a gente perdeu a conexão com o professor Egon, não foi? Acho que o professor Egon saiu, daqui a pouco ele deve retornar. Aproveitava para preencher aqui um bocadinho este espaço, só para retomar, embora a questão também tivesse a ver com a intervenção do Egon. Mas para vos dizer uma coisa que é interessante, perante esta situação, isso surgiu na sequência da intervenção do Flávio sobre a contratação pública e as regras de contratação pública emergencial ou urgente, que nós em Portugal também aliás, uma das primeiras medidas foi exatamente essa, foi a criação de um regime excepcional de contratação pública. Mas é curioso que a Comissão Europeia se apressou a estabelecer um documento chamado Orientações para a Contratação Pública, já em abril, creio, do dia 2 de abril, estabelecendo que o regime, digamos, construído pelo direito europeu da contratação pública em 2014 e em 2004, enfim, mas o que está em vigor em 2014, está perfeitamente adaptado à situação que vivemos. Mesmo para as compras públicas, para as compras públicas dos materiais e dos equipamentos de proteção individual e dos materiais, portanto, que as administrações públicas têm que comprar em massa para reagir contra neste processo pandémico. E é curioso verificar como temos aqui uma resposta, digamos, um bocadinho fora daquilo que poderíamos imaginar, ou seja, que era da Comissão Europeia dizer, pronto, tudo bem, isto aqui, os Estados agora podem estabelecer as suas próprias regras, estamos aqui perante uma situação catastrófica e, portanto, não. Têm que cumprir as regras que estão no direito europeu. O direito europeu da contratação pública já tem as suas próprias regras para adaptadas e adaptáveis a esta circunstância. Depois uma outra situação, enquanto o Egon continua fora, uma outra situação que é a da ideia de que há
uma coisa que eu há pouco talvez não tenha dito e é importante, parece-me, que é esta. Eu acho que este direito é um direito transitório, insisto neste ponto, acho que é um direito transitório, acho que não sou tão, nem sei o que é que diga pessimista ou otimista, quer dizer, mas não sou tão taxativo no sentido de considerar que o direito administrativo vai sofrer uma grande alteração na sequência disto. Acho que certamente que não será tudo igual, não é? Mas acredito que vai repor a sua condição de direito para tempos de normalidade, nas circunstâncias, enfim, na estrutura que nós conhecemos, fundamentalmente. Todavia, há um efeito desta crise, que isso já se prende com a crise económica, há um efeito deste direito e sobretudo no caso português, deste direito criado para a situação de crise, que vai interferir e vai interferir com as relações jurídicas e com as relações económicas, designadamente com o incumprimento de contratos, com as dificuldades de execução de contratos. Estou só a pensar em contratos públicos, não estou a pensar em contratos nas relações dos cidadãos do mercado, estou a pensar em contratos com o Estado e com as administrações públicas. E por exemplo, as grandes concessões, enfim, isso vai haver aí dificuldade, mas isso não é consequência deste direito administrativo de emergência, é consequência da situação em si mesma, que implica um abalo fortíssimo nestes contratos, sobretudo nos contratos de longa duração, que estão feitos com equilíbrios económico-financeiros, digamos, definidos à lupa, e que sofrem aqui um abalo muito significativo. E eu penso que o Egon já estará pronto para intervir, ou não? Não tens som, Egon? Alto som. Pronto. Já tem som. Já tem som? Já. Tá bem. Muito obrigado. Peço desculpas, mas, enfim, coisas da vida, sair da tela do computador e vir para o celular, essas coisas funcionam. O que eu estava dizendo aqui, começando a falar, depois de falar do breve século XXI, brevíssimo, o que me parece é que aqui a gente vai retomar uma advertência que e volto ao Fábio Condor Comparato, fez em 1975, quando ele escreveu um artigo chamado Indispensável Direito Econômico. Disse ele que se o Estado persistisse a celebrar o laissez-faire, ele celebraria um laissez-ne-pas-faire. Isto é, e faria com que as empresas, os agentes econômicos privados, não pudessem realizar atividades econômicas porque não havia força econômica privada que a realizasse. Nós ainda não estamos nesse estado, talvez estejamos daqui a 6 meses, com a crise econômica financeira que se sucederá à crise de saúde pública. Logo, o que o direito pode contribuir e como ele pode contribuir para isso? Eu tenho para mim com a aproximação do direito com a racionalidade econômica. Não, e aqui eu uso uma expressão do professor Rogério Soares, não para que o direito capitule diante da economia, não para que o direito se curve diante dela, mas que ele conviva, que ele saiba se relacionar com a economia. E para ele se relacionar com a economia, eu volto às minhas teses anteriores, ele precisa abdicar da configuração tradicional, dos conceitos tradicionais, desses 3 pilares: legalidade, ato administrativo e discricionariedade. Isto é, a gente tem que começar a pensar um pouco mais naquele regime que os alemães construíram, os espanhóis têm alguns trabalhos, os portugueses também. No Brasil, nós temos, o professor Almiro do Couto Silva escreveu a respeito do direito privado administrativo. Isso é o Estado a se valer de técnicas e de normas e de racionalidades do direito privado para atingir fins públicos e vice-versa, as pessoas privadas se valendo do direito público e de modulagens do direito público para atingir escopos privados. Em segundo lugar, eu acho que a legalidade ela também tem que ser repensada, não no sentido de fragilizar as garantias fundamentais das pessoas, mas no sentido de estabelecer uma racionalidade dinâmica, porque o que nós vemos em termos de legalidade
em termos de dinâmica regulamentar, é uma questão eminentemente retrospectiva. O direito administrativo ele sempre se preocupou muito com o que se passava atrás e com a manutenção do status quo e com as situações pré-constituídas que mereçam ser, e com o contrato administrativo vive em equilíbrio econômico-financeiro e, eventualmente, ele tem desequilíbrios que são rearranjados a posteriori. Eu acho que, na verdade, a contribuição que o direito econômico pode trazer para essa questão da dinâmica regulamentar e do relacionamento das pessoas privadas com o Estado em situações de crise econômica é uma visão prospectiva. É uma visão que procure ver a situação econômica para frente. Procure fazer estimativas, procure fazer, na verdade, tentativas de acerto e erro, como, por exemplo, existem nos sandboxes regulatórios do sistema financeiro, para ampliar essa compreensão de que, e aí eu vou para a terceira parte da discricionariedade, a ideia do discricionário pode ser um ótimo, mas pode ser um ótimo precário. E nem sempre é necessário que se pense no dever de implementar a solução ótima como algo de definitiva estatuição e perene solução dos problemas. E por fim, eu não sei se eu já ultrapassei o meu tempo, se eu vou, eu posso falar também da questão do Estado quanto à autonomia das pessoas privadas. Nós vamos sofrer um impacto muito grande quanto a isso, quanto às garantias da liberdade e o papel do Estado nisso. Hoje eu li uma notícia de que o índice de inadimplemento em contratos de locação em Nova York é da ordem atual, do mês de abril, de 30%. E o governador Cuomo baixou, tem uma lei, um diploma normativo, que suspendeu por 90 dias os prazos de despejo. Nós temos a nossa lei em trâmite no projeto legislativo do Senado, que altera, e o Estado entra nas relações jurídicas de pessoas privadas, modula essas relações, derroga parcialmente as autonomias privadas, as liberdades, e impõe soluções que, em tese, são soluções de interesse público, mas podem trazer problemas terríveis. Nós temos uma experiência, na década de 30, nós tínhamos o Código Civil de 16, que previa a possibilidade de contratos serem atrelados à moeda estrangeira, a chamada cláusula ouro, e com a desvalorização da moeda, então, em 33, a desvalorização de 47% do R$1.000, o governo Vargas baixou um decreto que revogou dispositivos do Código Civil e revogou dispositivos de todos os contratos que previam cláusula de remuneração em moeda estrangeira. Alocou esse risco cambial no colo dos contratados. É claro que eu estou falando de decretos-leis de 1933, não é por acaso que a nossa próxima lei de concessão de serviço público com investimentos estrangeiros é de 95. Nós tivemos que esperar 60 anos para que a economia pudesse conviver com investimentos estrangeiros. Logo, todas essas convivências público-privadas para tentar resolver problemas econômicos em curto prazo têm que ser muito cautelosas, muito ponderadas, muito sensatas e o menos interventivas possíveis. A tentação é muito grande. É basicamente isso que eu me perdoe mais uma vez a minha fuga e retorno. Eu queria aproveitar o que o professor Egon falou e fazer um questionamento ao Flávio. Flávio, você acha que o Estado, principalmente nos contratos, aqui que a gente está falando de direito administrativo, que é a nossa área, nos contratos de concessão, de infraestrutura, os contratos de longo prazo, você acha que o Estado deve realizar intervenções neste momento, seja elas quais forem, para tentar evitar ou minorar as consequências drásticas que já estão acontecendo? Ou o direito administrativo serviria aí simplesmente para lá na frente fazer processos de reequilíbrio, processos de revisão? Você acha que o Estado deve intervir, não diria nem preventivamente, porque já está acontecendo, os efeitos já estão acontecendo, mas
o quanto antes e tentar intervir logo? Como é que você vê isso? Bom, Bruno, isso coloca, na verdade, duas questões. O Instituto da Requisição voltou a ocupar um protagonismo no direito brasileiro impressionante. E aí eu queria fazer uma parte para primeiro explicar, eu acho que é importante anotar essa ocorrência que está, nesse momento, se dando aqui no Brasil, em relação ao Instituto da Requisição. Hoje nós temos uma escassez de oferta em medicamentos, em produtos hospitalares, em serviços, e, fundamentalmente, o que tem acontecido é uma certa confusão de competências em matéria de requisição. A requisição ela tem por competência legislativa a União, mas todos os entes federativos podem, na prática, fazer requisição de bens e serviços. E isso, a meu ver, tem causado uma certa confusão por ausência de coordenação e por ausência de articulação administrativa. Então, e esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, é que me parece que a contratação emergencial, essa flexível, ela deve ter uma precedência em relação à requisição. A requisição deve ser necessariamente funcionalizada a partir do princípio da proporcionalidade sendo utilizada apenas em situações extremas, mesmo no contexto de crise, porque exatamente a gente passou a ter uma contratação emergencial flexibilizada. Em relação aos contratos de longo prazo, e aí eu volto um pouco ao que foi dito no debate anterior, me parece que há um equívoco e um comportamento ainda muito adversarial no que se refere a poder concedente e concessionário no Brasil. A ideia de equilíbrio econômico-financeiro é uma ideia de um valor autônomo, é um valor que é um direito subjetivo do concessionário, mas, fundamentalmente, é um direito da sociedade, porque uma concessão de serviço público, uma PPP, que efetivamente não esteja bem estruturada e com problemas dos seus pressupostos econômicos, ela fatalmente vai acarretar em danos a direitos fundamentais. Então, esse é um dever e esse é um tipo de contrato que gera uma interdependência na relação entre as partes, de modo que o Estado evidentemente, deve ser solidário no momento desse e tentar, juntamente com o concessionário, buscar as melhores soluções. Acontece que essas soluções elas não estão nas prateleiras jurídicas. Essas soluções não estão, a princípio, do ponto de vista substantivo, do ponto de vista do conteúdo material, elas não estão colocadas em nenhuma legislação. E aí voltamos ao ponto do debate anterior, é que essa crise gerará uma expansão de consensualidade na busca da renegociação dessas concessões. Ou seja, é absolutamente impossível imaginar, porque isso vai acarretar um dano efetivo aos direitos fundamentais, aos direitos da coletividade, a serviços essenciais como transporte, como mobilidade urbana, até mesmo saneamento, se Estado e concessionárias não sentarem e tentarem buscar uma solução em conjunto. A gente, por oportunidade do debate passado, teve a ideia e a cogitação de que talvez valesse a pena até pensar num regime extraordinário e transitório para tentar solucionar, ou pelo menos dar alguns estándares de negociação nesse momento de crise, que é um tema importante, não obstante o direito brasileiro já tenha a consensualidade muito bem assentada nas suas bases, na LINDB, na mediação, mas me parece que fatalmente essa é uma questão relevantíssima e que eu não vejo como ser superada sem negociação, sem exercício de consensualidade, sem exercício, né, de uma postura de boa-fé, de cooperação, de solidariedade. Naquela perspectiva de que esses contratos são relacionais. Infelizmente, talvez seja um momento, Bruno, do Brasil mudar essa forma dessa cultura, que é uma cultura adversarial nesses contratos de longo prazo, para passar a ter uma cultura cooperativa de interdependência. Quem sabe, nesse ponto, o Covid-19 não impacte diretamente os contratos no que diz respeito a essa mudança que não depende necessariamente de lei, mas de uma nova visão em relação aos aspectos relacionais desses contratos.
eu queria aproveitar a presença do nosso professor Pedro e ouvi-lo sobre exatamente o que em Portugal estão falando sobre exatamente essa questão que nos aflige aqui. Eu sei que em Portugal fala-se, por exemplo, de estatização de empresa com um pouco mais de normalidade do que aqui no Brasil. Isso aqui no Brasil, principalmente atualmente, isso gera uma certa comoção jurídico-social. Eu queria ouvir do professor Pedro o que se está discutindo a respeito desses instrumentos de reequilíbrio pós-pandemia. Muito bem. Enfim, eu queria responder à questão que o Bruno coloca, mas também queria dizer alguma coisa sobre a intervenção do professor Egan. Mas na questão que o Bruno coloca, eu diria que este processo de estatização de que poderão estar na calha, poderão estar aí a acontecer, acho que não tem nada a ver, não tem em geral, nada a ver com as estatizações que, por exemplo, a economia portuguesa passou nos anos 70, que eram estatizações ideológicas, digamos assim, e hoje o que está em causa, o que poderá estar em causa, são estatizações salvadoras, não é? Estatizações para salvar empresas e para fazer uma espécie de internalização de serviços de empresas essenciais, portanto, de internalização no Estado, não é? De empresas essenciais. Portanto, não há aqui, aliás, os americanos fizeram isso, não é? Os americanos fizeram isso com a banca e provavelmente vão fazer outra vez, e, portanto, são processos de nacionalização que também têm o signo da transitoriedade, e, portanto, a ideia e foi claríssimo isso nos Estados Unidos, a seguir a 2008, é nacionalizar para depois devolver ao mercado, limpar e depois devolver ao mercado. Portanto, quer dizer, diria isso para a resposta à questão do Bruno. A intervenção do professor Egan coloca questões muito interessantes, de vários pontos de vista. Por um lado, quanto à sua crença, que eu compreendo e respeito, no direito administrativo e na importância, na centralidade do direito administrativo e do direito económico. Aliás, que eu acho que ele fala em direito económico só, nem direito administrativo e económico será um direito económico, é uma declaração de independência do direito económico. Bom, mas a intervenção dele suscita uma questão interessante, que é uma questão, aliás, muito debatida no direito brasileiro e que não é muito debatida no direito europeu, que é de saber qual é o valor essencial do direito administrativo. O valor essencial, se é a proteção, a prossecução, a realização do interesse público, portanto, tudo muito centrado no interesse público, interesse, digamos, do público, digamos assim, como coletividade indistinta de indivíduos, ou se, pelo contrário, é alguma coisa que se relaciona entre isto e a proteção dos direitos dos cidadãos e a realização dos direitos dos cidadãos. E, portanto, há um debate ideológico, enfim, já há alguns anos, até não sei se esse debate ideológico já terá acabado no Brasil, sobre a própria, ainda não acabou, estou a perceber agora, mas quer dizer, sobre o próprio sentido do direito administrativo. Eu diria que a Constituição portuguesa tem sobre isso uma fórmula mágica, que é dizer, cabe à administração pública prosseguir o interesse público e proteger os direitos dos cidadãos. Portanto, quer dizer, no respeito, não é bem, é no respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos. E, portanto, é uma forma de resolver isso. Eu diria que, me parece, no contexto, para voltar um pouco à ideia do direito da emergência e para percebermos que o direito da emergência tem mesmo de ser transitório, é também por esta razão, é que o direito administrativo da emergência está todo ele centrado e suportado na proteção do interesse público, com uma desvalorização, diria, uma desvalorização e uma fortíssima atenuação desse tal outro eixo que é a proteção dos direitos dos cidadãos. E, portanto, dos direitos dos cidadãos individualmente, quer dizer, é a proteção dos direitos dos cidadãos, a proteção do interesse público é a proteção dos direitos dos cidadãos enquanto coletividade, não é? É a proteção da saúde pública, do ambiente, são estes valores desta natureza. E, portanto, com uma desvalorização da proteção dos direitos dos cidadãos individualmente, não é? Portanto, isso é transitório necessariamente. E depois uma outra nota da intervenção do professor Egan sobre aquilo que, digamos, a defesa que fez
sobre a não intervenção do Estado, digamos, a ideia de que o Estado deve, penso que terminou dizendo que a ideia do Estado deve ser cauteloso, deve ser prudente na intervenção que faz. Eu acho que há aqui, enfim, como entendo que o Estado administrativo existe para proteger o interesse público, certamente, mas também os cidadãos é inevitável que, e essa é uma consequência da crise, não é da crise que estamos a viver e da crise que vamos continuar a viver, é inevitável que vá acelerar-se, penso eu, o fator de proteção dos direitos dos mais fracos, digamos assim. Esta intervenção do Estado administrativo para proteger os arrendatários, os trabalhadores, os consumidores, enfim, é no fundo uma linha que já está, enfim, que já vem eu não sei, para não ir muito mais longe, desde do início do Estado regulador, a própria construção do Estado regulador a partir dos anos 80 é exatamente a construção do Estado para defender, basicamente, uma regulação social e os consumidores perante os grandes poderes privados. Portanto, o Estado funciona aqui como um terceiro, não é? Como um terceiro que está espectador, vigilante relativamente às relações que se estabelecem entre relações que se estabelecem no mercado, entre privados, entre empresas e cidadãos, entre empresas e consumidores, entre senhorios e arrendatários e entre entidades patronais e trabalhadores. Portanto, há aqui digamos, o sentido do direito público. Agora, se quisermos, enquanto direito legal, digamos, enquanto produção legislativa, que já foi muito antes disso, não é? O da proteção enfim, da parte mais fraca destas relações. Pensamos nas cláusulas contratuais gerais, nos diplomas sobre cláusulas contratuais gerais, sobre contratos de adesão, etc. A lógica disto é efetivamente já uma lógica de proteção da parte mais fraca, mas aí a nível legislativo e, portanto, de alguma maneira ainda judicializada, ou seja, a proteção faz-se essencialmente num mecanismo de enforcement privado através do lesado nos tribunais. Ora, o que o Estado regulador traz de novo, e não é novo agora, é novo há 30 anos, já diria assim, há 20, o que o Estado regulador traz de novo é o próprio Estado administrativo surgir a fazer esta proteção. E, portanto, a resolver litígios entre os particulares, a ter meios digamos, de equilibrar essas relações e de se intrometer, digamos, de aparecer no meio dessas relações, sei lá, entre o senhorio e o arrendatário e impor obras ao senhorio em benefício do arrendatário, ou impor deveres às empresas que vendem bens em benefício dos consumidores, e é o Estado administrativo que aparece aqui. Não é? E, portanto, esta faceta do Estado administrativo vai desenvolver-se, mas isso não é por causa desta crise. Esta crise vai acelerar esse processo, talvez, mas esse era um processo que já estava em curso. Quer dizer, o processo de intervenção do Estado administrativo na defesa dos mais fracos, digamos assim, estou a utilizar aqui a palavra mais fracos, perante os poderes privados, perante os poderes, os grupos, os poderes, enfim, nesse sentido, naturalmente, perante mais débeis, não é? Mais débeis. Isso já está no código genético do Estado regulador. O Estado regulador existe, eu diria, fundamentalmente para isso, não é? Para a proteção daqueles que o Estado regulador aceita que haja grupos económicos, aceita que haja grandes grupos, que haja grandes empresas, que haja grandes, mas dá, e portanto que isso privatiza os serviços públicos, enfim, mas em compensação ele próprio vai para o terreno para equilibrar juridicamente essas relações. E portanto esse efeito, digamos, essa assimetria, não é? Essa assimetria jurídica vai acentuar-se com a crise que vai seguir-se à crise sanitária, que é a crise financeira, a crise económica, vai acentuar-se e, portanto, o Estado vai aparecer com mais força aí, mas com os instrumentos, não da emergência, com os instrumentos do direito administrativo que já lá estão, da proteção dos direitos dos cidadãos e destes instrumentos do Estado, que foi sobretudo, o Estado regulador que trouxe. E, portanto, eram estas duas notas. Relativamente ao que disse o Flávio, pronto. Eu só queria uma notinha muito pequena em relação ao que disse o Flávio. Eu concordo totalmente com o que ele disse relativamente aos contratos e relativamente à questão de ter de haver os mecanismos colaborativos, mas eu não acredito muito, isso é outra discussão que tenho
que temos noutras circunstâncias, mas eu não acredito muito na lógica, no apagamento da lógica adversarial nos contratos, designadamente nos contratos públicos. Porque eu diria que há uma diversidade, não apenas de, como é que é dizer, não apenas a diversidade normal de um contrato, entre as partes de um contrato, que uma quer comprar, outra quer vender, uma quer ganhar a comprar e outra quer ganhar a vender, não apenas isso, mas há uma diversidade que tem a ver com a própria natureza dos interesses que cada uma das partes prossegue, não é? O Estado, a parte pública, prossegue um interesse e é bom que prossiga um interesse público da comunidade, né? e o privado prossegue um interesse de lucro. E, portanto, isto só em si coloca um choque que é muito difícil que não seja adversarial nos momentos de crise, não é? Nos momentos em que tudo está bem e que tudo corre bem, em que o serviço encaixa muito e vende imenso e as autoestradas estão cheias de carros e os portos cheios de barcos a chegar, navios a chegar e a partir, ótimo. Isso o contrato vai funcionar à base colaborativa, mas quando as coisas começam a correr mal, a lógica adversarial tem que necessariamente emergir, porque houve um privado que investiu e há um Estado que quer. E, portanto, a lógica adversarial vai ter que surgir, quer dizer, não vejo outra forma disso, não vejo outra forma, e, portanto, não seria tão otimista como o Flávio, mas o Flávio acredita nisto, já sei disto de outros campeonatos, quer dizer, acredita nisto, nesta lógica colaborativa, mas de facto não penso que a lógica colaborativa funciona quando, em tempos de paz e tranquilidade. Quando a paz vai embora, vem a lógica adversarial em força. E peço desculpa que se calhar também já me cedi, mas não terei sido o único. Posso? Então vamos lá. Pedro, eu acho que ao fim e ao cabo, nós estamos de acordo. Não é? Seguramente, Egon, seguramente. Não, na verdade, nós estamos de acordo, eu me expressei mal. Eu estou de acordo com você. Não é? Não, nós estamos de acordo. E quanto ao que? Eu acho que talvez nós tenhamos uma visão diversificada quanto às perspectivas do problema. Eu aqui posso fazer uma antecipação. Eu já transcendi o momento em que o direito administrativo era vinculado ao interesse público e já estou mais que o direito econômico, inclusive aos direitos e liberdades, inclusive as liberdades de primeira dimensão, mas mais preocupado ainda com as liberdades dos mais vulneráveis, que é essa questão que você chamou a atenção. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, o Estado, todavia, e daí o alerta, e daí a importância do debate, ele volta a ser aquilo que eu chamo de monopolista do interesse público. Ele é um public interest maker e não public interest taker. Ele toma decisões centralizadas, ele toma decisões autoritárias, ele funciona como se estivéssemos em tempos, assim espero, passados. O que acende o alerta e faz com que nós tenhamos que nos preocupar mais com essa questão relativa às conquistas recentes na história, um piscar de olhos, 20 anos atrás, Estado regulador, Estado de garantia, e essa relação que nós temos entre as pessoas privadas e o Estado, numa perspectiva de que as pessoas privadas, sim, têm direitos subjetivos fortes perante o Estado. E o Estado, sim, tem deveres ativos de atingir e de prestigiar esse direito subjetivo, sobretudo, reitero, reforço, dos mais vulneráveis. O que me parece, portanto, é que, nada embora nós dissentamos, haja aqui alguma divergência no que respeita aos efeitos, nós estamos falando a mesma linguagem. Porque o que me parece, e me corrija se a minha percepção foi equivocada, nós estamos acordes de que haverá um momento de intensificação da autoridade estatal. E esse momento de intensificação da autoridade estatal é quase indeclinável. Haverá. Da forma como se dará, não sei. Se haverá abusos, espero que não.
espero que a separação de poderes, como o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o Poder Legislativo Brasileiro, tem funcionado. Mas o segundo momento, eu acho que a tentação autoritária é muito forte. E daí, porque o que revela esse primeiro momento é a necessidade de nós consolidarmos as conquistas relativas a como conviver melhor cidadão e administração pública, indivíduos e administração pública, habitantes e administração pública. É isso que eu penso. Bruno, posso seguir? Eu queria fazer 2 comentários, um em relação a essa discussão interessantíssima do Pedro com o Egon a propósito da relação do Estado com os particulares e a junção via economia, para dizer que, na verdade, me parece que essa pandemia e esse ponto tocado pelo Pedro, de que é preciso uma intervenção do Estado administrativo nesse contexto pró os menos favorecidos, eu acho que, na verdade, isso antecipa e acelera uma discussão que já era inevitável em razão da profunda modificação que nós vamos vivenciar com o advento da inteligência artificial, com o advento da biotecnologia e com uma massa de pessoas que daqui a 20, 30 anos não terão qualquer ocupação, tanto que hoje você tem uma discussão a propósito de renda mínima muito interessante, que vai ser talvez uma das discussões mais complexas que a gente vai ter que desenvolver, e é uma discussão que não ela mostra muito de uma perspectiva de que os estados não são mais capazes de resolver os problemas de uma forma isolada, e aí você tem a ideia de transadministrativismo, a ideia de soluções mais globais. Os problemas que vêm se apresentando hoje no século XXI são problemas que não raro transcendem o Estado administrativista ou o Estado nacionalista. Nós vamos precisar ter discussões globais, e uma dessas discussões me parece que é essa, a propósito desse grau de intervenção do Estado administrativo na proteção dos menos favorecidos, e já era uma discussão que estava ali no quilômetro seguinte, que eu acho que a pandemia do Covid antecipou e fez com que essa reflexão do Pedro já se concretizasse em todos os países, ou seja, a necessidade de uma intervenção para tentar minimizar essas assimetrias e tentar reequilibrar um pouco o jogo. Isso já era uma discussão que aconteceria em 20, 30 anos, de uma maneira um pouco mais intensa, mais aguda, que agora me parece que nós vamos ter aí no quilômetro seguinte que tratar. Em relação, Pedro, à questão do contrato relacional, foi muito importante a tua intervenção, porque, na verdade, eu não quero parecer romântico em relação a esse ponto, de imaginar que num contrato de concessão os interesses não são opostos, de modo algum. Eu sei que, inclusive, e esse é um tema que eu tenho tratado, e o Egon também já escreveu bastante sobre isso, que nessas relações duradouras o conflito é absolutamente inevitável e que você precisa saber que o conflito vai aparecer e se preocupar um pouco mais com a governação do conflito, com o modo como lidar com esses conflitos. E o modo como lidar com esses conflitos envolve uma operacionalização dessas questões, uma compreensão de parte a parte. Eu acho que essa é uma mudança de cultura, que talvez em Portugal não seja tão evidente, mas no Brasil o clima de desconfiança que acomete uma relação público-privada com um volume de investimentos dessa natureza é muito elevado. E eu particularmente, acho que um contrato de longa duração, de 25, 30 anos, a probabilidade de não ter na confiança, e esse é um elemento extrajurídico, não ter na confiança das partes o seu elemento central, torna isso muito difícil. Por isso que me parece que num estado de emergência administrativo, e aí talvez eu talvez possa estar sendo um pouco romântico, quem sabe se nesse estado de emergência administrativo, essa cultura um pouco mais relacional, essa cultura de percepção de que este é um contrato que gera interdependências constantes, ela não possa aflorar de uma maneira positiva nesse momento. Mas não há dúvida, e eu acho que esse vai ser um dos maiores problemas que nós vamos ter que enfrentar, como lidar com essas renegociações e como lidar com esses reequilíbrios em contratos de longo prazo. E para isso, os institutos da mediação, da arbitragem, do dispute board estão aí, sendo que
em algumas situações, e eu estou muito convencido disso, a arbitragem não vai resolver, porque o problema ele é imediato. O problema é daqui a 15, 20 dias, o fluxo de caixa daquele projeto não suporta a queda de demanda. Então, será preciso uma concertação, será preciso uma articulação, uma percepção do grau de gravidade que esse problema vai acarretar em vários setores essenciais da economia brasileira. Professor Pedro, eu vi que você não concordou com algumas colocações do Egon a respeito do interesse público. E gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Não é uma questão de discordância. Era apenas, estava a registrar a evolução do pensamento do professor Egon Moreira sobre o tema, não era só isso. Mas... não, ainda há tempo. Exatamente. Não, mas era a intervenção dele, agora esta segunda intervenção dele, esta última intervenção dele, fez-me lembrar uma expressão que no início do processo do Estado de construção do Estado regulador se viu muito, designadamente no direito alemão, que é a ideia da sociedade civil regida, disciplinada pelo direito privado. Como se o Estado, digamos, isto agora o Estado regulador é uma coisa nova, é uma coisa diferente, e, portanto, os mercados, a sociedade vai reger-se pelos mecanismos do direito privado, certamente um direito estadual, mas um direito para as relações privadas, e o Estado administrativo vai ficar aqui, digamos, ausente. É essa ideia, não é, que está desmentida, quer dizer, foi desmentida imediatamente, não é, com a construção do Estado regulador e com a ideia que é, no fundo, uma ideia que também já não é nova, a ideia de um dever estadual de proteção. Portanto, no fundo, é aqui o que está, é o dever estadual de proteção dos direitos que são direitos fundamentais dos cidadãos, direitos dos consumidores, direitos dos arrendatários, direitos dos trabalhadores, ou são direitos fundamentais constitucionais ou são direitos legais, quer dizer. E, portanto, o Estado que aloca e distribui esses direitos e reconhece esses direitos tem o dever de os proteger também ao nível, não apenas ao nível judicial, mas também ao nível administrativo, digamos assim, ao nível da sua administração pública. E era esta a nota, no fundo, mas eu, em relação ao Flávio, eu não queria dizer, eu sei que o Flávio tem acredita não tem, evidentemente, quer dizer, não tem uma imagem ingênua, eu sei disso, não é? Isto aqui é uma questão ideológica, uma questão de acreditar, é nesse plano que eu estava a colocar o meu ponto, quer dizer, é questão de acreditar no contrato, porque há uma corrente doutrinal que acentua que os contratos públicos, aliás, basta o Código dos Contratos Públicos português tem como um dos princípios fundamentais da contratação pública o dever de colaboração recíproca entre os contraentes. Portanto, isto, digamos, isto é uma evidência que a colaboração faz parte, digamos, do jogo contratual, não é? Quer dizer, o jogo colaborativo é um elemento do contrato e do consenso e tal. Agora, nos contratos, eu acho que não é possível, quer dizer, não é possível, estou a pensar nos contratos de longa duração, mas isto também vale para os contratos mais, digamos, de duração mais curta, não é? Que são contratos que criam uma relação prolongada, que é uma relação que vai estar certamente marcada por muitos episódios de dissenso, que é natural, não é? Quer dizer, e depois a incompletude dos contratos de que fala o professor Egon Moreira, não é? Que tem falado, e que tem a incompletude contratual vai gerar a necessidade de arbitrar uma solução para aquela, para preencher esse vazio, não é? Para preencher esse vazio regulatório do próprio contrato, e de novo aí vão surgir, portanto, não apenas nas situações, digamos, de conflito aberto, mas aí vão surgir visões diferentes do modo como se completa esse vazio regulatório do contrato e tal. Portanto, eu vejo mais toda a evolução do contrato como uma lógica adversarial, do que como uma lógica colaborativa. Quer dizer, é só este o ponto que queria dizer, não é? É uma construção, digamos, de compreensão dos contratos
e não uma questão de modo como nós olhamos para de forma mais ingênua ou mais realista, não é isso. Bom, eu vou aqui começar o encerramento. Antes de passar a palavra para vocês darem as suas colocações finais, queria agradecer a presença, desculpa se eu esqueci alguma coisa, estou acompanhando aqui a presença de alguns professores, presença da professora Carla Machado, da Faculdade de Direito de Coimbra, professor Paulo Modesto, professor Marçal Justen Filho também passou aqui para nos honrar, o Rodrigo Zambão também. Então, eu queria agradecer a audiência desses ilustres professores e passar a palavra para vocês darem as últimas colocações que vocês queiram colocar. Vamos começar pelo Flávio. Bruno, de novo, uma enorme satisfação participar de um debate com essa qualidade, com professores como Pedro, Egon, enfim, acho que foi muito produtivo. E fica essa ideia que eu acho que a primeira intervenção, a primeira pergunta, talvez seja a pergunta central, de saber o grau de impacto que essa pandemia vai gerar no direito administrativo, se ela é transitória ou se vai mudar as bases e vai mudar a estrutura do direito administrativo. Eu acho que hoje o que a gente tem é uma fotografia desse direito transitório, desse estado de emergência administrativa, mas eu tenho a percepção, e tenho isso, é um palpite, de que as bases do direito administrativo vão ser alteradas e, em alguma medida, algumas questões que já estavam colocadas serão objeto de um reforço em razão dessa percepção da complexidade da vida atual, das outras dinâmicas, das dinâmicas de desafios que nós ainda não sabemos como vamos resolver, inteligência artificial, tantas outras coisas que vão, muito em breve, nos colocar em xeque. Então, eu acho que o meu palpite, o meu prognóstico, se eu pudesse oferecer algum, é de que, sim, as bases do direito administrativo já estão sendo alteradas e, para além só desse regime transitório. Agora, isso, na verdade, é um prognóstico, só a evolução dos fatos vai nos permitir constatar se isso procede ou não. Mas é a minha percepção, e eu acho que essa foi, na minha visão, o ponto talvez central desse debate, e muito contribuíram, evidentemente, as intervenções dos professores Egon e do professor Pedro Gonçalves. E, de novo, é só um agradecimento de participar aqui de uma seleção, de um time tão estrelado como esse. E agradecer, evidentemente, todos os ouvintes brasileiros, de Portugal também, que tiveram paciência aí de nos ouvir. Professor Egon. Bem, eu agradeço imensamente ao Bruno, ao OAB do Rio de Janeiro, ao nosso querido Pedro Gonçalves, que está aqui. Lá já são 4 horas a mais, né? Já são 9 horas da noite, 9h30, e ele está firme e forte, mais forte que nós, né, nesse debate. A companhia do Flávio também, e todos aqueles que dedicaram seu tempo a nos ouvir. Eu tenho para mim que essa nossa conversa, esse nosso debate, ele revela a necessidade de nós refletirmos melhor sobre os alicerces do direito administrativo. Ou seja, a razão, a diferença específica do direito administrativo. O que faz o direito administrativo? Qual a sua razão de ser? Foi criado para prestigiar a liberdade, igualdade e fraternidade? Foi criado para autorizar exercício de autoridade? Ele serve hoje desses escombros, que algumas partes do direito administrativo estão sendo abaladas, para que nós, na minha percepção, reforcemos os seus alicerces, ou seja, a legalidade, o ato, a discricionariedade, a relação administrativa, como formas de se reforçar a proteção aos direitos fundamentais, especialmente aos direitos dos mais vulneráveis. Essa é a minha percepção. Eu acho que a gente tem ainda muito a debater, muito a construir. Agradeço imensamente a todos.
Professor Pedro? Enfim, uma nota final para marcar, no fundo, aquela ideia que já comecei por defender no início e em que acredito que é, em primeiro lugar, a de que isto não provoca, esta situação certamente provoca uma interrupção no direito administrativo, tal qual o conhecemos e o praticamos e o ensinamos. Acho que isso efetivamente provoca, mas acho que esse direito administrativo vai surgir à frente e tem dia e hora marcada para surgir. Quer dizer, é exatamente no dia e na hora em que o estado de emergência em que se declarar que o estado de emergência fica, digamos, é eliminado ou é extinto, digamos assim, cessa. Portanto, portanto, na linha do que disse o professor Egon, e para acentuar também um diferente ponto de vista neste ponto, quer dizer, é o de que não me parece. Está sempre em aberto a questão de saber, qual é o propósito e qual é o sentido último do direito administrativo, não é? Como um direito que regula o funcionamento da máquina administrativa, do Estado administrativo. Portanto, está sempre para saber isso. Mas eu creio que não é fácil fugir daquela síntese que a nossa portuguesa Constituição faz, desses dois grandes valores, a proteção do interesse público e a proteção dos direitos dos cidadãos. Quer dizer, acho que é, na verdade, estes são os dois valores axiais do direito administrativo, do meu ponto de vista, o que, aliás, não tem nenhuma novidade, quer dizer, do meu ponto de vista, só estou aqui a reforçar, não é uma questão doutrinária, na verdade, é assim que me parece, e, portanto, me parece que as coisas têm de ser vistas, e não me parece que seja uma questão que esteja sequer em aberto, eu diria assim. Portanto, e depois é uma questão do sistema oscilar mais para um lado, mais para o outro, e ter instrumentos que vão sendo afinados, vão sendo desenvolvidos, mas no fundo são estes os dois eixos que no fundo marcam que é a continuação da origem do direito administrativo como um direito de autoridade que se mantém e que vai manter-se e que provavelmente vai acentuar-se em alguns pontos que já estava, numa linha, aliás, que já estava, designadamente para as relações entre privados, mas que convive com esses elementos de uma cada vez também mais robusta proteção dos direitos dos cidadãos, seja no procedimento, seja nos tribunais, seja perante a própria administração, enfim. Queria, para terminar, cumprimentar o Bruno por esta brilhante gestão dos tempos, que acho que praticamente nos deixou entregues a nós mesmos, e portanto agradeço-lhe essa confiança, pela minha parte, confiança na nossa autogestão. Depois o Flávio, evidentemente, que quero cumprimentá-lo também, e um abraço amigo, e naturalmente ao amigo Egon Moreira também. Um abraço amigo, fraterno e solidário, não é? E solidário com todos vós, e espero da vossa parte a solidariedade com os portugueses também, como é evidente, neste momento. E já agora, uma vez que o Bruno referiu a passagem por aí do Rodrigo Zambão, do Marçal Justin Filho e do Paulo Modesto, eu queria cumprimentá-los aos três, pessoas por quem tenho um grande respeito e consideração, e que sei que são amigos também são amigos deste grupo que se foi construindo aqui ao longo da Ruta de anos. Muito obrigado, então. Bom, então eu queria aqui, antes de encerrar, agradecer muito ao professor Pedro, ao Egon e ao Flávio por terem aceitado o convite da OAB do Rio de Janeiro, o meu convite para participar desse debate. Agradecer a todos que nos ouviram, aproveitar a oportunidade e desejar boa saúde nesse momento a todos, uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa a todos, e espero nos vermos em breve. Tá? Uma boa noite. Deus. Um grande abraço.